Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria e com muita gratidão a Deus que eu venho pela primeira vez neste canal para partilhar com vocês sobre algumas histórias que edificam vidas à luz da Palavra de Deus. Mas eu gostaria de rapidamente, num breve comentário, explicar como surgiu a ideia de criar esse canal. Surgiu a partir da minha experiência, do meu exercício do ministério diaconal na Fundação Rincão do Senhor, que tem como lema, como essência, evangelizar famílias, restaurar famílias. E eu exerço meu ministério na Fundação com muita alegria, com muita gratidão a Deus e também ao Padre Dé, sua bênção, Padre Dé, o nosso reitor, ele que é o presidente da Fundação e que exerce essa missão com toda a família Rincão, com muito zelo e com muito carinho. Meus irmãos, vivemos hoje o tempo da Quaresma, um tempo propício para a conversão, um tempo propício para a penitência, que nos convida à oração, que nos convida ao jejum, que nos convida à caridade, que nos convida a partilhar com os irmãos. E vivemos, principalmente, nesse momento atual, um grande problema mundial. A pandemia, por causa do Covid-19, o coronavírus, que assola o mundo inteiro e também o nosso querido Brasil, causando medo, causando muita preocupação, causando angústia, causando depressão, causando morte. Muitas pessoas morrendo, famílias morrendo, causando o confinamento, a quarentena. E eu gostaria de já partilhar como tema o que permeia as Sagradas Escrituras do início ao fim, que se chama a oração. E para isso, vou começar fazendo uma leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho, esse Evangelho de São Lucas, em que o Senhor, a pedido de um de seus discípulos, ensina a oração do Pai Nosso, oração que fazemos todos os dias, uma oração simples, profunda, mas que nos ensina muitas lições. E eu gostaria de destacar 3 aspectos desse Evangelho da oração que o Senhor ensinou. O Senhor ensina a oração como meio seguro para que possamos superar as tentações. Esse é um primeiro aspecto importante. O Senhor nos ensina também a reconhecer o Pai, Deus como Pai, Abá, Pai, o Paizinho amoroso, Paizinho amigo.
que sempre caminha conosco. E um terceiro aspecto, o Senhor nos ensina a essência da oração, que é a humildade. E eu, refletindo sobre o Evangelho, refletindo sobre as histórias que edificam vidas, eu gostaria de partilhar uma dessas histórias com vocês. Conta a história que um certo padre foi convidado a visitar, foi chamado a fazer uma visita a um homem enfermo, para levar a unção dos enfermos até ele e para orar junto com aquele homem. O homem estava internado e o padre, ao chegar no hospital, ao entrar no quarto do homem, percebeu uma cadeira ao lado da sua cama e perguntou ao homem: o senhor já estava me aguardando? O homem olhou para ele e disse: não, quem é o senhor? Falou: eu sou o padre que fui chamado pela sua filha para vir administrar o sacramento da unção dos enfermos, sacramento de cura, e também orar com o senhor. Como vi a cadeira ali, pensei que o senhor já estivesse me aguardando. O homem abriu um sorriso, falou para ele: ah, padre, sim, aquela cadeira ali tem uma história. Aí o padre falou: meu amigo, fica à vontade, pode contar. Sabe o que é, padre? Eu não sabia orar. Nunca aprendi. E certa vez, conversando com um amigo, ele me disse que orar era muito simples. E ele disse para mim que era necessário, eu podia pegar uma cadeira, sentar-me, colocar uma outra ao meu lado ou à minha frente e, com fé, conversar com Jesus. Eu gostei da ideia e passei a fazer isso já há algum tempo, e todos os dias eu converso com Jesus cerca de 2 horas. O padre, só faço isso sozinho, não deixo que ninguém veja, inclusive minha filha, porque se minha filha ver, vai querer me internar no manicômio. O padre deu um sorriso, achou engraçado, mas gostou da simplicidade daquele homem e bateram um papo. O padre orou com ele, administrou o sacramento da unção e foi embora. Passado alguns dias, o padre recebeu um telefonema da filha daquele homem, dizendo: padre, meu pai, o seu Manel, faleceu. E o padre a indagou: filha, e ele morreu em paz? Ela falou: padre, eu creio que sim, porque ele me chamou um pouco antes, me deu um beijo, disse que me amava muito, mas eu tive que me retirar por alguns minutos do quarto. Quando eu voltei, ele já tinha partido. Mas tem uma coisa, tem algo que me inquieta, padre. E o padre quis saber: o que é, minha filha? Pode falar. Padre, o senhor não sabe aquela cadeira que ficava próxima à cama dele? O padre: sim, sei. Então, ele tinha arrastado aquela cadeira bem para pertinho dele e tinha morrido recostado com a cabeça naquela cadeira. O padre falou para ela: minha filha, louve a Deus. E ela perguntou: louve a Deus por quê, padre? Porque seu pai morreu no colo do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o momento que você vive, a dificuldade, as preocupações, o medo, talvez pelo coronavírus, como o mundo inteiro vive, assustado. Mas eu quero te falar que você pode chamar Deus de Pai e que você pode preparar essa cadeira vazia no teu coração para que o Senhor possa sentar-se contigo e partilhar contigo e cuidar de você. Meu amigo, essa é apenas uma das muitas histórias que eu pretendo partilhar com vocês sempre à luz da palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar esse pequeno encontro com um pensamento de Santa Teresa do Menino Jesus. Diz Santa Teresa: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Isso é a oração.
eu convido você a dar seu like, a acionar as notificações, a se inscrever neste canal, que eu espero, como instrumento de Deus, trazer um pouco de consolo, de esperança e de alegria para a sua vida. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. A tempestade vai passar.